Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é documentário e por que você deveria criar o seu documentário. Definir o documentário não é uma tarefa fácil. O documentário se transformou muito desde a sua criação, o que ele deveria ser, o que ele se propunha a ser. E a cada novo documentário que surgia, novas definições eram dadas ao termo, né? Ao longo dos anos, várias definições foram criadas para tentar categorizar os tipos de documentário, os estilos de documentário, e existem visões acadêmicas sobre quais são esses tipos de documentário. Porém, novos documentários que surgem a partir de uma linguagem já pré-estabelecida, eles desafiam esse gênero. E eu quero falar aqui sobre uma visão que eu tirei um pouco desse livro aqui, que é o livro do Patrício Guzmán, que se chama Filmar o que não se vê. É um livro muito interessante porque ele enxerga o documentário a partir de um conceito que ele criou, que são os átomos de vida. O que são os átomos de vida, de acordo com Guzmán? São pequenos momentos, e aí não tem definição de tamanho exata, né? São pequenos momentos, pequenos recortes de vida que podem ser registrados. Pode ser uma senhora com um saco de compras se rompendo na saída do supermercado, um grupo de senhores jogando baralho, um grupo de crianças jogando futebol e brincando e discutindo. Pode ser uma pessoa dentro de seu trabalho monótono, pode ser um livro de fotos dentro de uma casa sendo folheado. São pequenos pedaços de vida que estão em todos os lugares. São os átomos de vida, os átomos de tempo. E com esses átomos colecionados através do seu equipamento, você consegue esculpir com o tempo uma história. Você consegue juntar, reunir esses pedaços de matéria-prima que compõem o documentário e a partir daí você cria a sua história. Portanto, o documentário não necessariamente é a vida como a vida real. O documentário não necessariamente retrata a realidade pura e verdadeira. O documentário é um ponto de vista sobre uma história que pode ser inclusive ficcionalizado. O documentário não precisa falar a verdade. Inclusive, existem documentários que documentam de uma forma ficcional, tratando aquele algo como se fosse real. Então as possibilidades do documentário elas são imensas, né? A ideia de se documentar algo, de se trazer informações sobre, ou de se trazer apenas um olhar. O documentário não precisa de narração, ele não precisa de música, ele não precisa sequer de imagens. Existem, por exemplo, documentários excelentes no formato podcast. Existem documentários sem movimento, que são documentários em forma de fotografia documental, né? E existe, claro, o nosso bom e velho documentário cinematográfico. E você pode documentar algo escrevendo. Então, não se prenda em um formato para fazer documentário. Você pode documentar da maneira que você quiser. Você pode ter um diário e documentar a sua vida. Você pode ter um documento sobre uma observação que você faz de algo escrita ou através de recortes que você faz de áudio. Você cria um podcast a partir disso, você cria uma narrativa de áudio. Você pode ser uma pessoa que todo dia, como tem um fotógrafo famoso que fez isso, que ele fotografava a esposa dele saindo de casa todos os dias, e é interessante essa narrativa porque você percebe o evoluir da história do casamento a partir das fotos que ele tirava da esposa dele. Eu tenho um filme que se chama O Céu Perdeu a Cor, que eu produzi junto a meus amigos Alex Medrado, Thiago Esmeraldo, Rodrigo Ruaga e Pablo Peixoto, né? E esse filme, ele é uma ficção, mas ele tem uma forte relação com a linguagem documental porque ele é muito observacional, ele observa a cidade e a cidade no meu filme é o personagem principal. E ele conta histórias ficcionais entrelaçadas com imagens documentais da cidade. Então a gente está vendo um período ali da nossa cidade de Brasília sendo documentada, sendo observada e essas histórias se entrelaçam com histórias ficcionais. Então, dá para considerar o meu filme um documentário? Eu chamo ele de ficção, mas eu acredito que ele tem uma forte tendência documental, ele tem um forte... Ele brinca, ele passeia entre esses dois mundos, né? Então, a linguagem documental, ela é muito ampla, é muito difícil você determinar o que é o documentário com uma visão categórica, pétrea. Essas visões vão ficando ultrapassadas e daqui a pouco já não serve mais. Por isso eu gosto muito da visão do Guzmán
de que documentários são átomos de vida coletados e transformados em algo. E aí, como você vai transformar esse algo vai depender da sua edição, vai depender da forma como você enxerga e roteiriza essa história, vai depender do que os seus personagens te oferecem, vai depender da abertura que você tem para chegar nesses lugares. Então vai depender dos seus acessos, da sua capacidade, da sua possibilidade de adentrar, de ter intimidade com seus personagens. Então tudo isso vão ser fatores que vão determinar o seu documentário. Quando eu digo que você deveria fazer o seu documentário, você deveria entender que assim, qualquer coisa, qualquer assunto pode se tornar um documentário, porque a partir do momento que você passa a prestar atenção em um assunto, você passa a observar aquele assunto de uma forma mais profunda, você vai ver que tudo no mundo é interessante, porque tudo tem uma história pregressa. Então, mesmo a pessoa mais aparentemente monótona de um grupo, se você for conhecer a história dessa pessoa, o que ela já passou, o que ela pensa, o que ela já enfrentou, quem são os familiares dela, como ela foi criada, o que ela vivenciou, você vai ver que essa pessoa não tem nada de desinteressante. Às vezes ela só não sabe se expressar tão bem. Então, se você pega a história dessa caneta e você vai atrás da história dessa caneta, como ela é feita, para que serve esse tipo de ponta, o que são esses números aqui, qual é a razão desse modelo de caneta de existir, você vai descobrir que existe tanta profundidade sobre um objeto tão simples que rende facilmente um documentário. Imagina uma pessoa que sozinha representa o universo inteiro. Cada pessoa é um universo. Então eu gosto muito de tratar de pessoas, né? Eu gosto muito de documentar a vida de pessoas, porque eu acho que vira uma homenagem, você se aprofunda sobre um ser humano, você levanta a autoestima daquela pessoa. Então o poder do documentário é muito grande, né? Quando você faz um documentário sobre uma comunidade, sobre algo que eles fazem ali, que nem eles acham tão importante, mas a partir do momento que eles se veem na tela, eles ressignificam aquilo que eles fazem e eles entendem que aos olhos dos outros eles têm valor e aí eles se validam. Eles, nossa, veja só, olha só a importância do que eu estou fazendo. Eu mesmo não me dava conta. Era tão simples para mim e a partir do momento que eu vi numa tela, aquilo ganhou uma nova importância. Então o documentário ele tem esse poder enorme de mostrar para as pessoas, de ser uma janela. A gente inclusive fala, né, que tem um documentário que se chama As Janelas da Alma. O documentário é uma janela para outra realidade. O documentário te insere em outra vida, em outra realidade, em outro assunto que talvez você nunca teria acesso. Então, eu gosto de todos os tipos de documentário. Eu gosto de documentários sobre animais, do Discovery Channel. Eu gosto de documentários artísticos, cinematográficos e lentos. Eu gosto de documentários sobre pessoas. Eu gosto de documentários biográficos. Mas eu gosto de produzir documentários sobre assuntos relevantes, documentários que tragam às pessoas, uma boa luz às pessoas, né? E que revelem algo que é muito valioso e que às vezes nem a própria pessoa tem essa noção. Então, às vezes, através da entrevista, você vai descobrindo esse valor, né? Então, se você decide fazer um documentário, você primeiro vai buscar um assunto com o qual você tem afinidade, ou um assunto que você queira explorar, ou uma pessoa com quem você gostaria de se aproximar, e você vai ter o seu ponto de vista. Você vai ter um ponto de vista que é único. Se eu fosse contar a mesma história, ela seria totalmente diferente. Eu faria outras perguntas, eu teria uma outra abordagem, eu teria uma outra linguagem. Então, mesmo que você faça o seu documentário com um celular, mesmo que você faça com uma câmera super ultrapassada, isso também vai fazer parte da sua estética, da sua forma de contar a história. Enquanto o outro vai fazer o documentário com uma câmera cinematográfica, com uma equipe, vão ser histórias muito diferentes e cada história vai ter o seu valor, né? Então eu acho que você deveria fazer o seu documentário e eu espero que essa visão de documentário que eu trouxe aqui do Patrício Guzmán, ela seja um pouco satisfatória. Depois eu pretendo trazer um pouquinho sobre a história do documentário e aí sim eu posso aqui apresentar algumas visões mais acadêmicas, né? Mas para esse vídeo de início de canal, eu queria falar com essa leveza sobre o que é o documentário e sobre por que você deveria fazer o seu documentário. Fica o convite. Se precisar de ajuda, você pode contar comigo. Deixe os comentários que eu estou à disposição. Um abraço.